Senhora Presidente, senhores deputados, senhores ministros, povo angolano, senhoras e senhores jornalistas. Esta é a primeira declaração política trimestral no ano do cinquentenário da independência nacional. Nesta ocasião, rendemos a nossa homenagem, expressamos enorme peito de gratidão aos artífices da independência nacional que a 15 de janeiro de 1975 assinaram os acordos de Alvor e firmaram o compromisso de constituir um governo de transição, realizar eleições para a Assembleia Constituinte e proclamar a independência a 11 de novembro de 1975. Obrigado, mais velho Older Roberto. Obrigado, Dr. Antônio Agostinho Neto. Obrigado, Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Nesta sessão, poderíamos abordar, como é de costume, os principais eventos políticos do trimestre, como as consequências da aprovação do Orçamento Geral do Estado de 2025, no agravamento da crise econômica e financeira que assola as famílias de todos os estratos sociais, as consequências no curto prazo da falta de consenso parlamentar sobre a composição da Comissão Nacional Eleitoral e o impacto em Angola da revolta do povo moçambicano contra a fraude eleitoral de que foi vítima. Hoje, aqui e agora, vamos partilhar algumas reflexões sobre a trajetória e o futuro de Angola, em especial as prioridades do governo. Não há dinheiro para atacar as causas estruturais do surto da cólera e das endemias da malária, da febre tifoide, mas há dinheiro para um dispendioso e multimilionário programa de festas e comemorações. Não há dinheiro para pagar os salários dos angolanos, mas há dinheiro para pagar os salários milionários da seleção de futebol da Argentina só para festejar. Não há dinheiro para tratar e distribuir água potável e energia elétrica para todas as famílias, mas há dinheiro para construir mais um satélite fantasma, o ANGOSAT 3. A pobreza extrema aumentou 82% em 8 anos e afeta 11 milhões e 600 mil angolanos. Não há dinheiro para combater a pobreza extrema, mas há dinheiro para a propaganda institucional, que não mata a fome. E há muito dinheiro para a consultoria externa, que retira oportunidades para os quadros angolanos. Excelências, povo angolano, o 11 de novembro é uma data que deve orgulhar a cada angolano e fortalecer o espírito patriótico. Uma data que deve renovar a nossa capacidade de refletir sobre os caminhos que ainda nos faltam trilhar para realizar o sonho da independência. A independência não é um invento, é um projeto. Não é uma proclamação, é uma construção. Não é resultado de uma só luta, mas de várias lutas, travadas de norte a sul, de leste a oeste, nos bairros e aldeias, no maquis e nas prisões. A independência de Angola é um movimento que registra vários eventos, em várias datas, protagonizados por milhares de heróis. Uns conhecidos, outros desconhecidos. Heróis anônimos, mas verdadeiros heróis. Esses heróis são homens e mulheres do povo que lutaram e continuam a lutar pela independência. São as mães que perderam os seus maridos e filhos. São os seculos e os sobas que integraram as suas comunidades na resistência contra o colonizador. São as famílias camponesas que produzem a comida, mas que ainda não beneficiam dos preços justos pagos pelos centros de consumo. São os professores que, através da educação, constroem o futuro do nosso país. São os médicos que combatem a cólera, a malária, a tuberculose, o cancro, a sida e outras endemias. São os angolanos da diáspora que se viram forçados a emigrar como forma de sobreviver e assim se preparam para o momento certo, serão chamados para ajudar a construir o desenvolvimento de Angola.
Por isso, o 11 de novembro não é propriedade de nenhum líder, não é patrimônio de nenhum movimento de libertação nacional, não é monopólio de ninguém. O 11 de novembro é conquista do povo angolano, é patrimônio de todos os angolanos. Hoje, a luta pela independência é a luta contra a fome, contra a exclusão e contra a corrupção. É a luta pelo respeito escrupuloso dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. É a luta pela democracia, pelas autarquias, pela reestruturação da economia e pela boa governação. A luta pela independência, hoje, é a luta pela supremacia da Constituição e pela alternância do poder. Povo angolano, a independência de Angola é também um movimento popular, nunca um movimento elitista, um movimento crítico, progressista e nunca conformista. Comemorar a independência de Angola é aceitar a crítica pública para melhorar a governação e a prestação de serviços com qualidade. Não apenas a crítica que nos convém, mas as críticas profundas que descobrem os vícios das elites e denunciam os erros dos governantes e da superestrutura do Estado. Ao celebrarmos os 50 anos de independência nacional, temos de ter a coragem de nos olharmos olhos nos olhos e reconhecer aqui e agora o nosso passivo como povo e nação e potenciar as forças e sinergias do presente para construirmos juntos um futuro seguro e próspero para as gerações vindouras. Esta construção deve começar agora. O primeiro passo é reconhecer aqui, nesta sala, que a raiz de todos os males que enfermam a nossa coletividade política e social, portanto, o Estado, é a existência real de um partido-Estado, numa república que se quer democrática. E não se trata de um partido-Estado qualquer. Estamos em presença de um regime que capturou o Estado para deter o controle da economia e dos recursos do país. Um partido-Estado que utiliza a Constituição não como fundamento do poder democrático, mas como um instrumento para eternizar o exercício do poder autocrático, porque a sua motivação, a sua atitude perante o país e a sua governação contrariam os valores e os objetivos que nortearam a luta de milhares de heróis pela independência nacional. Não nos deixemos enganar. Mesmo que o Partido-Estado promova todos os dias comemorações pela independência de Angola, haja sempre contra os objetivos da independência, que são também os objetivos da República de Angola. Os objetivos da independência são a liberdade, a democracia, a dignidade, a prosperidade, a justiça social e a felicidade. O regime, ao promover o desinvestimento na educação das minorias, das maiorias, que gera o desemprego e as desigualdades entre as pessoas, regiões e grupos sociais, haja contra a paz, contra a democracia, contra a justiça e contra o progresso social. Ao persistir numa política de endividamento sem limites e sem sustentabilidade, o governo atrofia o desenvolvimento sustentável e compromete o futuro do país. Ao bloquear, sem sentido, a participação dos cidadãos na governação dos assuntos públicos locais através das autarquias, o regime promove a pobreza e facilita o surto da cólera nas comunidades, porque bloqueia também o saneamento básico, a educação para todos e o bem-estar social. Angolanas e angolanos, não devemos confundir a independência nacional com os objetivos políticos de quem está no poder e, em rigor, não governa. Nem devemos confundir a soberania do povo com a autoridade do Estado. Povo angolano, Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do governo, os 50 anos de independência que fomos convocados a comemorar durante este ano são importantes. Mas, mais importante ainda,
são os 50 anos que estão por vir e que devemos aproveitar para construir a nossa Angola, a Angola de todos os angolanos. Convidamos o governo a analisar com profundidade a comunicação do senhor presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, sobre a economia angolana, passado, presente e futuro. Uma contribuição patriótica para retirar Angola da grave crise econômica e financeira em que o país se encontra. O ano de 2025 é, sem dúvida, um marco importante, porque abre uma nova etapa para se construir os fundamentos de um novo país, para se eliminar a pobreza, reduzir as desigualdades e combater a corrupção em novos moldes, sem rancores, e de forma que o dinheiro de Angola não fique no exterior e na posse dos estrangeiros, mas volte ao país para concretizar a independência nacional no domínio da partilha da riqueza nacional. A independência nacional deve beneficiar economicamente todas as regiões e todos os grupos políticos e sociais. O povo, ou melhor, o novo modelo de democracia que viermos a construir não deve confundir partido com Estado. O partido são alguns, uma parte do povo. O Estado somos todos. O partido em quem o povo confere maioria e legitimidade para governar não deve excluir os outros da participação da administração do Estado, nas empresas, na segurança do Estado e nos negócios do Estado. A independência deve potenciar a construção da igualdade econômica entre todos os cidadãos filiados em diferentes partidos, porque na sociologia política angolana, os partidos políticos congregam micronações do tecido social com línguas, culturas e potencialidades diferentes. Quando se excluem esses partidos políticos da economia, está-se a excluir franjas importantes do tecido social. Se construirmos esta cultura republicana inclusiva, o partido que estiver a governar não vai precisar de fazer fraudes só porque tem medo da alternância. Ninguém vai temer perder privilégios porque todos teremos as mesmas oportunidades de realização. O partido que estiver no poder não vai aprisionar a televisão de todos nós, vedando o acesso aos seus concorrentes. Vai tratar os seus oponentes ocasionais como gostaria de ser tratado quando estiver na oposição. Porque um governo, quando dignifica a sua oposição, está a dignificar a si próprio. A UNITA, através do seu grupo parlamentar, reafirma o seu comprometimento com a paz republicana. Nunca perseguir adversários políticos, governantes do atual e próximo antigo regime. Nunca perseguir os que perderem para se apoderar dos seus bens. Temos muitas oportunidades e potencialidades para explorar. O futuro começa em 2027. O futuro que começa em 2027 será construído por todos, com todos e para todos. Senhora Presidente, senhores deputados, a independência só terá sentido se nós acabarmos com a distância entre governantes e o povo, se libertarmos o Estado e as suas instituições, incluindo a televisão pública, a Rádio Nacional, a Comissão Nacional Eleitoral e as autarquias locais das amarras dos interesses do regime. Senhores deputados, uma mudança necessária para que a independência seja sentida por todos e inclua todos é a mudança da bandeira nacional. É preciso que a bandeira nacional não se confunda, nem tenha semelhanças gráficas ou estreitas com a bandeira de um dos grupos políticos. Dito de outro modo, nenhum partido político pode ter símbolos com estreita semelhança gráfica com a bandeira nacional. Senhores deputados,
Angola dos nossos sonhos, Angola que queremos comemorar a partir do próximo ano, é a Angola da democracia e das autarquias, em que existe alternância pacífica no poder mediante eleições livres, democráticas, justas e verificáveis. É Angola desenvolvimento com justiça e solidariedade nacional. Angola com que sonharam os nossos heróis e mártires da independência. Temos a convicção de que a construção da mudança, a construção desta Angola, está ao alcance das nossas mãos. Sejamos todos construtores dinâmicos da independência nacional, participantes ativos deste projeto e patrimônio perene. Votos de prosperidade para todos os angolanos em 2025. Viva a independência nacional, que Deus abençoe Angola. Muito obrigado. Já